Olá, vamos dar início a mais uma aula do Projeto Integrador para Engenharia de Produção 8. Nós já estamos chegando no final do nosso curso. O momento agora é de fechamento, né, do projeto que vocês estão desenvolvendo. Na aula de hoje, nós vamos ver já o fechamento do nosso curso. Então, como fazer o resumo, as considerações finais do projeto integrador e também o início do desenvolvimento do vídeo de apresentação final de vocês. Relembrando, né, o tema do nosso projeto integrador é ganhos da simulação antecipada de processos automatizados. O resumo de todo o trabalho, principalmente de um trabalho acadêmico ou um trabalho científico, né, ele é a última coisa a ser feita, apesar de ser a primeira coisa que aparece no trabalho. Por que ele é a última coisa a ser feita? Porque o resumo, como o próprio nome diz, ele tem que resumir tudo o que o seu trabalho está abrangendo. Então, você só vai saber disso depois de finalizar o trabalho. Então, o resumo a gente faz depois de finalizado o trabalho. E como o próprio nome diz, ele tem que conter toda a estrutura, tudo que foi dito dentro do seu trabalho, de uma forma compacta e em uma folha só. Então, aqui listando, né, o resumo é a última coisa a ser feita, como eu acabei de falar, deve abranger todo o conteúdo do trabalho, então é exatamente o momento de você pensar, né, no que você fez e como que você resumiria isso em uma página, contando todo o seu trabalho em uma página. Então, ele deve abranger tudo que você escreveu, tudo que você colocou no seu trabalho, mostrar o desenvolvimento, né? Então, o resumo ele tem que ter, assim como o trabalho, o começo, meio e fim. Então, ele tem que mostrar o problema, ele tem que mostrar como que foi desenvolvido esse problema, como que foi resolvido, né? A metodologia e citar as possíveis conclusões que vocês chegaram no trabalho. Então, o resumo, realmente, ele tem que resumir o trabalho inteiro, ele não pode ficar pela metade. É bastante importante o resumo, porque depois do título, né, a gente já viu como que faz também para escolher um título adequado. Depois do título, né, o leitor ele se interessa pelo título, ele vai ler o resumo. Então, o resumo ele tem que estar bastante claro, mostrando tudo que foi feito no seu trabalho. Então, o leitor vai ler o seu resumo e aí que vai despertar o interesse se ele vai ler o trabalho inteiro ou não. Então, por isso, tem que ter bastante clareza para que seja de fácil entendimento. O desenvolvimento da escrita do trabalho final, ela tem que ter uma sólida revisão bibliográfica, eu vou comentar depois de cada item, uma descrição do local que vocês escolheram para ser estudado, o detalhamento do problema a ser solucionado, análise e organização de dados, a gente já conversou um pouco sobre isso também, a metodologia que vocês utilizaram para a solução do problema e a discussão e conclusão. Então, todas essas partes, elas devem estar contidas na escrita, no seu trabalho escrito, no seu projeto integrador. A revisão bibliográfica, né, é a busca na literatura do que está sendo discutido sobre determinado tema. Não confundam revisão bibliográfica com referência bibliográfica. A revisão é tudo que você vai estudar, que você vai analisar para o seu trabalho. E depois que você escolheu ali os principais artigos ou livros, aí você vai fazer uma referência a eles quando você for utilizar partes ali do texto ou ideias ali do texto do material que você escolheu. A revisão bibliográfica, você pode colocar quantas forem necessárias, principalmente literaturas clássicas, né, referentes ao tema, e também um material bastante atual. Então, sempre colocar bastante texto científico para que seu trabalho tenha aí bastante credibilidade.
A descrição do local a ser estudado, ela é bastante, ela é difícil, às vezes, porque o local que vocês estão trabalhando, né, estão é, tentando achar uma solução para o problema, ele é um local que ele não permite aí o compartilhamento de dados, né, os dados são sigilosos. Então, a gente tenta pegar o que for possível da empresa, né, às vezes até utilizar os dados aí de uma forma diferente, mas mantendo ali a coerência entre eles, né, usando ali fatores de multiplicação, algo do tipo. Mas, se for possível, citar o nome da empresa para colocar no contexto. Se não for, pedir permissão para a empresa para citar o tipo, né, de serviço que ela presta, o tipo de produto, né, que ela faz, que ela confecciona, o porte dela, né, o tamanho, né, é uma pequena empresa, uma média, uma multinacional. Então, conseguir colocar o máximo de informações possíveis, sempre com a permissão da empresa. O ramo de atividade, número de funcionários, para se ter uma ideia de tamanho também da empresa, né? Também aqui você pode, se for escolhido somente um setor para que seja feito o estudo, colocar o número de funcionários também só daquele setor, daquela linha de produção, daquela área da empresa, a área de marketing, a área de vendas, por exemplo. Os principais produtos, né, que ela vende e todas as informações que vocês acharem cabíveis, né, e necessárias para o trabalho de vocês. O detalhamento do problema a ser solucionado, né? Então, detalhar o processo que será aplicada a metodologia escolhida. Então, se for um produto, por exemplo, né, detalhar como ele é fabricado, né, como é seu processo, quais são as etapas do processo, a matéria-prima que utiliza, que tipo de maquinário, se é maquinário nacional. Vocês também podem citar o preço, né, do parque, do parque industrial, ali, de todas as máquinas dentro ali da linha de produção ou da fábrica, que seja. Os insumos que ela utiliza são insumos nacionais, são insumos que não tem na região, e assim por diante. E o tipo de mão de obra? A mão de obra especializada, tem muitos engenheiros, são mais trabalhadores, né, mão de obra da área fabril mesmo. Então, todo o detalhe, né, para contextualizar, né, e entender onde você está aplicando aí a metodologia, né, a simulação, para poder se chegar no resultado aí para o seu trabalho. Se for serviço, a mesma coisa, o tipo de serviço. No caso de serviço, às vezes é mais fácil porque eles são mais genéricos, né? Se eu faço uma simulação aqui, no caso, para um dentista, né, ou um banco, às vezes fica mais fácil não citar, né? Mas, mesmo sendo esse tipo de trabalho, vocês têm que pedir permissão para a pessoa para utilizar os dados, mesmo que não se utilize o nome do local. Então, o local, na descrição do serviço, tipo de atendimento, por exemplo. Então, o local pode ser, às vezes a pessoa fala, eu não quero que fale que é em São Paulo. Tá, pode falar que é no estado de São Paulo, né? Ou fica localizado na região sudeste do Brasil, de acordo aí com o que eles permitirem. Citar em detalhes o item escolhido para estudo e como funciona atualmente. Então, às vezes, você vai sugerir aí uma melhoria, então você tem que mostrar exatamente como ele está funcionando hoje, né? Para poder detectar aí o problema, apontar o problema de acordo com o que está acontecendo na atualidade. A metodologia utilizada, ela tem que ser descrita em detalhes. Então, por exemplo, vou utilizar a simulação matemática utilizando o método de Monte Carlo para chegar no melhor cenário para a produção de parafuso para um determinado produto.
essa metodologia ela foi escolhida como mais adequada por isso e por aquilo. Ou a metodologia utilizada foi a partir de protótipos, né? Uma simulação utilizando protótipos feitos com impressão 3D, porque é necessário construir esse produto, porque ele pode ter problemas na geometria, então escolheu-se fazer uma simulação antecipada com esse tipo de metodologia. Então, tem que ficar muito clara a metodologia e por que foi escolhida exatamente essa para chegar na solução aí do problema que você apontou. Os resultados obtidos também eles devem ser mostrados de forma clara para que se entenda, não ao contrário. Então, qualquer pessoa que leia, né, o trabalho tem que entender, né, que aquele resultado você quer mostrar exatamente o que você coletou ali no seu trabalho, porque ele está causando algum problema, então ele que você vai analisar. Então, aqui eu já estou falando, né, do antes e depois. Então, você pode fazer aí uma comparação, né, entre os resultados que você tinha antes e os resultados obtidos após a aplicação aí da sua metodologia. Então, também colocar de uma forma clara e explanar sobre ele. E quando eu falo explanar sobre os resultados, né, é fazer aquela discussão que eu já comentei um pouco para vocês. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente colocar um gráfico aqui, né, e falar, olha, eu tenho aqui como resultado esse gráfico. Então, tem que ter toda uma discussão, toda uma análise desse gráfico, né? Então, aqui, por exemplo, né? Esse gráfico aqui mostra a curva azul, né? E você tem que citar do que se trata a curva azul, né? Que mostra que no eixo X tal, no eixo Y tal, e mostra que mesmo com o aumento aqui do item aqui do eixo X, ele se mantém constante no eixo Y. Isso acontece porque aí tem que explicar por que está acontecendo isso. Não pode somente colocar o resultado e deixar que o leitor se vire. Você tem que mostrar por que você chegou nesse resultado. Se for uma comparação, né, comparando-se com a curva verde, essa curva verde, ela se mantém aqui constante com o aumento aqui do eixo X até o ponto tal. Depois ela tem um crescimento exponencial até o final aqui no valor tal. Esse aumento exponencial começa a partir desse ponto, porque acontece isso, isso e isso, e aí acontece esse aumento, que pode ser bom ou ruim, né? Depende do que você está analisando. Então, a discussão do resultado é você colocar de forma clara tudo que você obteve e mostrar, explicar o que está acontecendo, tá? Então, aqui, né, um outro caso, né, que seria mais ou menos, né, o tipo de explicação que eu falei aqui para vocês. Então, é muito importante a discussão, para quê? Porque com a discussão dos resultados, você sabe onde você tem que atacar, né? Então, seja numa melhoria, ou seja, numa mudança, o resultado que vai mostrar, mas somente depois de você discutir, porque a partir do resultado você sabe de onde vem seu problema. A conclusão do trabalho e a sugestão para trabalhos futuros, ela finaliza a escrita do seu trabalho, né? Então, sempre é importante você retornar ao objetivo. Então, você tinha como objetivo principal do seu trabalho fazer uma melhoria lá de 10% ou de 15%. Então, quando você conclui, você tem que dizer, olha, como conclusão, a gente chegou numa melhoria aí de 9%, né, ainda muito próximo do objetivo, então tem que retornar ao objetivo para dizer se o seu trabalho ele foi consistente ou não, se a sua sugestão, se a sua metodologia foi adequada para a resolução daquele problema. Então, apresentar soluções para o problema abordado, então, você tendo em vista, né, tudo que foi analisado, aqui você tem que começar
apresentar as soluções. Então, olha, eu tenho que mudar a matéria-prima do produto de A para B, porque com a B ela causa menos danos à máquina, ela é um pouquinho mais cara, mas compensa toda essa mudança. Então, mas não basta simplesmente falar, né? Você tem que ter provado ali na sua discussão que você chegou nessa conclusão com o que foi discutido anteriormente. Então, caso haja continuidade da solução, também mostrar, né? Então, ainda pode ser melhorado mais, né? Se fizer isso, se trocar alguma coisa. Então, caso haja, né, continuidade, você pode citar também aqui na conclusão do seu trabalho. E para outros estudos relacionados, expor a necessidade. Então, caso vocês percebam que tem uma outra linha que vocês podem seguir para melhorar ainda mais, né, o resultado ali que vocês obtiveram, também pode colocar aqui, né, na conclusão do trabalho, tá? E sempre, né, no final do trabalho, tem que colocar todas as referências bibliográficas que foram utilizadas, né? Lembrar sempre de utilizar as normas da ABNT. Após concluído o trabalho escrito, é o momento de começar a pensar no desenvolvimento do vídeo, né? Então, o desenvolvimento do vídeo nada mais é do que você mostrar aí, né, um resumo do que foi feito no seu trabalho, né, durante todo o semestre, tá? A gente vai falar do desenvolvimento do vídeo na próxima aula. Com isso, na aula de hoje, a gente termina a forma que deve ser estruturado o projeto integrador de vocês, já tendo todo o conhecimento aí, bibliográfico, né? E já feito todo o trabalho de desenvolvimento, metodologia e só organizando aí os resultados aí de uma forma que fique clara tanto para vocês como para o seu cliente e para o seu leitor. Muito obrigada e até a próxima.